Olá, seja bem-vindo ao módulo 4 sobre funções potência. Artlist.io. Seja R um número real, a expressão f de x igual a x elevado a r define uma função cujo domínio df e imagem dependem de r. Temos a seguinte definição: seja R um número real. Uma função potência é uma função dada pela expressão f de x igual a x elevado a r. Então, o que temos aqui? A função, a variável x, a potência r, onde r é um número real. Vejamos exemplos. f de x igual a x ao quadrado. O domínio de f, no caso, são os números reais, e a imagem de f é o conjunto dos números reais positivos. Segundo exemplo, f de x igual a x elevado a 3 meios, ou seja, raiz quadrada de x ao cubo, cujo domínio é o número dos conjuntos reais positivos, e a imagem também. O terceiro exemplo, temos a função f x ao cubo, cujo domínio está definido para todo número real, e a imagem são todos os números reais. O quarto exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado. Temos que o domínio é os números reais e a imagem é o conjunto dos números reais positivos. O quinto exemplo, preste atenção, x elevado a π. Qual é o domínio de f? Qual é a imagem de f? Quanto vale f no ponto 2, ou seja, 2 elevado a π? O que é f de menos 2? E o sexto exemplo, f de x igual a x elevado a raiz de 2. Qual o valor de f no ponto 2? O que é 2 elevado a raiz de 2? Então vejam, comparando os exemplos, o primeiro exemplo, x ao quadrado, o terceiro exemplo, x ao cubo, são polinômios, são muito fáceis de serem definidos. O segundo exemplo e o quarto exemplo são funções potência, cuja potência é um número racional. E sabemos calcular x ao cubo e extrair a raiz quadrada de x ao cubo. Assim como x ao quadrado, extrair raiz cúbica de x ao quadrado. Mas o que é 2 elevado a π? O que é 2 elevado a raiz de 2? Você sabe calcular? Temos os seguintes casos. R é um número natural. f de x igual a x elevado a r é um monômio. R é um número inteiro. Inclui, por exemplo, o caso f de x elevado a x a menos n, que é 1 sobre x elevado a n, que é uma função racional. O caso R pertencente aos racionais. Um exemplo, f de x igual a 1 elevado a 1 sobre n, a raiz enésima de x. E R pertencente ao conjunto dos números irracionais. Exemplo, f de x igual a x elevado a raiz de 2. Então veja que esses 4 exemplos, dependendo do conjunto numérico a que R pertence, há uma diferença. O primeiro exemplo é muito simples, é um polinômio. O segundo exemplo também é simples, porque é uma função racional, que já estudamos no módulo anterior. No caso de uma função potência, é o que trataremos aqui nesse módulo. E o caso mais complicado é quando nós temos R pertencente ao conjunto dos números irracionais. Por exemplo, f de x igual a x elevado a raiz de 2. Há dois casos tratados separadamente, quando R é um número racional, R igual a P sobre Q, onde P e Q é um número inteiro, e R pertencente ao conjunto dos números irracionais. Quando R é irracional, a definição requer mais técnica do que dispomos no momento. Será tratado após estudarmos as funções exponencial e logaritmo.
É importante observar a diferença entre o caso irracional e, por exemplo, o caso dos números inteiros, os números naturais. Isso será considerado adiante. A raiz quadrada de um número x positivo é um número denotado por raiz quadrada de x, tal que o quadrado da raiz quadrada de x igual a x é positivo, maior ou igual que zero. E a raiz quadrada de x é sempre um número positivo, maior ou igual que zero. O gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x é o ramo em azul na figura ao lado. Observe que não existe raiz quadrada de x se x for negativo. Então, o que o gráfico nos mostra é que o domínio da função raiz quadrada de x é o conjunto dos números reais positivos. E aqui está o gráfico da função. Então, a imagem também é o conjunto dos números reais positivos. Então, vamos tratar o primeiro caso, f de x igual a x, raiz enésima de x, onde n é um número natural. Inicialmente, seja n um número natural e considere r igual a 1 sobre n. Assim temos a função f de x igual a x elevado a 1 sobre n. Dizemos que y igual a 1 sobre n, somente se y elevado a n igual a x. Nesse caso, denotamos y igual a raiz enésima de x. Há dois casos a serem tratados, quando n é par e quando n é ímpar. Quando n é par, este caso requer cuidado para definir a função. Por exemplo, no caso de k igual a 1, temos que menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, é igual a 4. Portanto, temos dois valores para a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 igual a 2 ou raiz de 4 igual a menos 2. Portanto, temos a definição. A raiz quadrada de um número x positivo é um número denotado por raiz quadrada de x, tal que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, estritamente positivo, maior ou igual que zero. E a raiz quadrada de x é um número positivo, maior ou igual que zero. Portanto, a raiz quadrada de 4 é 2, para satisfazer a condição II da definição. A função f de x igual a raiz quadrada de x está bem definida para todo número x maior ou igual que zero. Nesse caso, segue que o domínio de f é o conjunto dos números reais positivos, maior ou igual que zero. E a imagem idem. É o conjunto dos números reais maior ou igual que zero. Então, chamamos a atenção para a definição da raiz quadrada, principalmente para o item I, que é o que permite que a função seja uma função, né? Que a raiz quadrada defina uma função. Esse caso aqui mostra a situação que tem que ser tratada, por isso o item I. Com isso, a gente elimina o caso menos 2. O mesmo ocorre para o caso geral n igual a 2k, onde k é maior ou igual que 1, já que menos y elevado a 2k é igual a menos y ao quadrado elevado a k, que é igual a y ao quadrado elevado a k, que é igual a y2k. Então, temos que menos y elevado a 2k é igual a y elevado a 2k. Portanto, definimos que a raiz 2k de x, y igual a raiz quadrada de 2k de x, sem somente se y elevado a 2k igual a x. É positivo e y também é positivo. Exemplo, f de x igual a raiz oitava de x. Temos que f de 2 igual a 2. Observação, se x for menor que zero, então isso aqui não está definido. A raiz de x elevado a 1 sobre 2k não está definido.
O domínio e a imagem da função f de x igual a raiz 2k de x são, o domínio é o conjunto dos números reais positivos maior ou igual que zero, e a imagem idem, é o conjunto dos números reais positivos maior ou igual que zero. Então, esse caso aqui generaliza o caso anterior da raiz quadrada, mas aqui temos 2k, então, por isso a importância de tratar o caso ímpar e par separadamente, por causa dessa identidade. Vamos acompanhar o gráfico, o exemplo aqui do gráfico de f de x, a raiz 2k de x. Observe o gráfico. Aqui vai estar variando a raiz. Então, x está fixo e esse é o gráfico da função. Raiz 1 sobre 2k de x, conforme o k vai crescendo. Temos 22, ela vai crescer até k igual a 50. E conforme vai crescendo, o gráfico vai se aproximando de 1. Aqui na via 200 de zero, há problemas por causa do 1 sobre n. Veja como é que é o gráfico quando x, estamos extraindo a raiz x de 1 sobre n, a raiz enésima de x, e n é um número par. Ela não está definida para números negativos, somente o domínio dela é todo o conjunto de números positivos maior ou igual que zero. Agora vejamos o caso ímpar, onde n igual a 2k mais 1. Y igual a raiz 2k mais 1 de x, se somente se y elevado a 2k mais 1 igual a x. Exemplo, veja que f de menos 8, no caso raiz cúbica de menos 8, igual a menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Observe a diferença. Aqui nesse caso temos que menos y elevado a 2k mais 1 é igual a menos y elevado a 2k vezes menos y, que é igual a y elevado a 2k vezes menos y, que é igual a menos y elevado a 2k mais 1. Ou seja, veja a diferença para o caso par. Se y maior ou igual que zero, então y elevado a 2k mais 1 igual a y elevado a 2k mais 1. Mas se for negativo, o sinal menos sai para fora. Isso nos permite estender a raiz enésima, no caso, quando n é ímpar, para o conjunto dos números negativos. Então temos que f de x está definida para todo x menor que zero. E temos essa propriedade. F de menos x é igual a menos f de x, como deduzimos aqui na primeira situação. Então, esse é o caso quando n, estamos extraindo a raiz enésima, para o caso em que n é um número ímpar. Vejamos nesse caso em que a raiz enésima e o gráfico da raiz enésima, onde n é um número ímpar. Veja que aqui a função está definida para os números negativos e observe o comportamento. Aqui temos o n, raiz é ímpar, raiz 13 de x, raiz 15 de x, raiz 17 de x e etc. O que vai acontecendo? Ela vai tendendo a menos 1 nos valores negativos e tendendo a 1 para os valores positivos de x.
Agora vamos estudar o caso em que a função f de x é a raiz q de x elevado a p, onde p e q são números naturais. Então, caso n seja um número racional, temos que y elevado a x sobre p, se somente y elevado a q é igual a x elevado a p. Esse caso requer cuidado quando x é menor que zero e q é par, como mostra aqui, a raiz quarta de menos 2 ao cubo é igual a raiz quarta de menos 8. Mas não existe raiz quarta de menos 8. Isso aqui não é um número real. Então, esse tipo de situação deve ser tomado cuidado. Então, temos que y igual a raiz de xp, que é ésima de xp, se somente y elevado a q é igual a xp. O domínio e a imagem de f depende de p e q. Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, raiz quarta de x ao cubo. Segundo exemplo, raiz cúbica de x à quarta. No exemplo 3, temos a raiz quinta de x ao cubo. Então vejamos, comparando aqui, no caso primeiro, a raiz cúbica de x raiz quarta de x ao cubo, o que está dentro do radical tem que ser um número positivo, qualquer um. Então o domínio é o conjunto dos números reais positivos, maior ou igual que zero. E a imagem idem. No segundo exemplo, temos a raiz cúbica de x à quarta. Aqui não haveria problema, mas como x à quarta é sempre um número positivo, e isso está definido para qualquer número negativo, x, o domínio de f é o conjunto dos números reais. Qualquer número real colocado no valor de x, podemos calcular x à quarta e podemos extrair a raiz cúbica. E a imagem vai ser o conjunto dos números reais positivos maior ou igual que zero, uma vez que o que está dentro do radical é um número sempre positivo. E o terceiro exemplo, temos que dentro do radical, x ao cubo. Então aqui também, x ao cubo, podemos colocar qualquer valor de x. Se x for um número negativo, x ao cubo será um número negativo. Mas a raiz quinta de um número negativo está bem definida. Então temos que o domínio da função f, no caso, é o conjunto dos números reais. E a imagem também é o conjunto dos números reais. Então são três exemplos que, comparando, temos visto que o domínio e a imagem depende muito da paridade dos expoentes p e q. Vejamos agora o vídeo que ilustra o exemplo dessa função, raiz 2k de x ao cubo, cujo domínio é o conjunto dos números reais positivos e a imagem idem. Veja que o que está dentro do radical tem que ser sempre positivo, porque estamos extraindo uma raiz de caráter par. 22, 24, 26, 28, 34, 6, 8. Então o que está dentro tem que ser positivo. Vejamos outro exemplo. Raiz 2k mais 1 de x ao quadrado. Nesse caso, o domínio pode ser, essa função está definida para qualquer número real, mas a imagem vai ser sempre um número positivo maior ou igual que zero. Vamos acompanhar o vídeo. Aqui temos que estar definido para números negativos e positivos.
Vejamos um outro exemplo, onde agora f de x é a raiz 2k mais 1 de x ao cubo. Nesse caso, o domínio vai ser o conjunto dos números reais e a imagem também, porque aqui no radical podemos ter números negativos dentro do radical. Vamos acompanhar o vídeo. Então veja que está definida para todo número negativo e positivo. Vejamos o seguinte exemplo, f de x igual a raiz quarta de x3 menos 1. Vamos ver quem é o domínio e quem é a imagem. Veja que x3 menos 1 é fatorável e é maior ou igual que zero, terá que ser maior que zero, porque nós estamos trabalhando com a x quarta. Então, dentro do radical, tem que ser sempre maior ou igual que zero. Mas x ao cubo menos 1 é maior que zero somente se x maior ou igual a 1 por causa desse termo, já que esse outro termo aqui é sempre positivo. Então, o domínio de f será sempre o conjunto dos números reais maior ou igual que 1. E a imagem, idem. Aliás, a imagem vai ser o conjunto dos números reais maior ou igual que zero, porque no ponto 1 vale zero. Aqui temos o gráfico da função. Então, isso exemplifica bem o caso. O domínio está sempre os números reais maior ou igual que 1, e a imagem será todos os números maior ou igual que zero. Então aqui vem a análise de qual é o domínio e quem é a imagem dessa função. Vejamos um outro exemplo. G de x igual a raiz quadrada de x4 menos 1. De novo, o radical tem que ser positivo, maior ou igual que zero. Mas isso, x4 menos 1, fatora-se. E aqui está a fatoração. Então temos que analisar cada um dos fatores. Vamos lá. X mais 1, o primeiro fator, é negativo para x menor ou igual a menor que menos 1. É positivo entre menos 1 e 1. E é positivo para x maior do que 1. O termo x menos 1 é negativo à esquerda de 1 e é positivo à direita de 1. E o termo x2 mais 1 é sempre positivo. Então, o produto deles, positivo com positivo é positivo, aqui é positivo. Portanto, nesse intervalo menor ou igual que menos 1, a função sempre é positiva. O radical, né, o radicando, é sempre positivo. Entre menos 1 e 1, ele é negativo. Então, nesse intervalo, a função não vai estar definida. E para x maior ou igual que 1 é sempre positivo, então podemos definir a função. Nesses intervalos está bem definida. E aqui estamos vendo o gráfico. Então veja que a função não está definida no intervalo menos 1, 1, está definida para x maior ou igual que 1 e menor ou igual que menos 1. E a imagem dela será todos os números reais positivos. Neste exemplo, temos a raiz cúbica de x4 menos 1. Nesse caso, é mais simples, porque o radicando pode ser negativo. Então, o domínio da função h é o conjunto de todos os números reais. E a imagem vai ser o conjunto dos números maior ou igual a menos 1. Aqui ao lado temos o gráfico da função. Observe que está definida entre menos 1 e 1, embora seja negativa. Mas aqui estamos tomando a raiz cúbica, então isso é possível. E o domínio vai ser conjunto dos números reais maior ou igual que menos 1.